mensagem, com o tema, né, dessa mensagem, é estátua ou fornalha, para onde suas decisões estão te levando. Estátua ou fornalha, para onde suas decisões estão te levando. Vamos ler? Daniel capítulo 1, versículo 8, diz assim: Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Deixa eu ler uma outra tradução aqui. Coloca aí a tradução Almeida Revisada e Corrigida. Deixa eu ver se é essa aqui. Essa daqui eu gosto bastante. Amém? Tá nela? Isso. Diz assim, ó: e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. E Daniel assentou no seu coração. É essa primeira parte que queima em nós. Amém? Feche os teus olhos aí, vamos orar. Pai, aqui nós estamos, Senhor, na tua presença. Queremos te louvar, te agradecer, Pai, por esse momento na tua casa, te louvar, te adorar, exaltar o teu nome. Queremos glorificar a ti em tudo, Pai, que nós fazemos. Queremos exaltar o Senhor em tudo aquilo que fazemos. Por isso, Senhor, abre os nossos olhos espirituais. Senhor Jesus, estamos vivendo tempos em que muitos cristãos estão cegos. Estamos vivendo tempos em que muitos, ó Pai, estão, Senhor Jesus, se perdendo na caminhada. Mas nós queremos, nós desejamos, nós precisamos, ó Pai, daquilo que o céu oferece para nós, daquilo que está, Senhor, dentro do teu plano e do teu propósito, para caminharmos de acordo com o teu querer, para estarmos preparados para tudo aquilo que há de vir. Senhor, coloca a tua mão sobre cada um, que a tua palavra venha queimar os nossos corações, que a tua palavra venha nos fortalecer, abrir os nossos olhos, Pai, e nos dar a direção certa. Fica conosco, toda a honra, toda a glória é dada a ti neste lugar, em nome de Jesus. Se você pode dizer amém, glória a Deus. Irmãos, minha voz está um pouco falha, fiquei um pouco rouco aí por esses dias, mas se falhar aqui não tem problema não, a gente repete até sair. Nós vemos aqui, eu acabei de falar aqui sobre o livro de Daniel, capítulo de número 1 e capítulo de número 3. No capítulo de número 1 nós vamos ver o que? Nós vamos ver que Daniel e os seus amigos, eles foram levados cativos, né? Nós vemos que Deus permite que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, ele invadisse ali Judá e levasse cativo, né, o povo de Judá, o povo de Israel, né, os hebreus ali, né? Israel estava ali naquele período já dividida, né? Já tinha reino norte, que o rei da Assíria, né, já tinha ali bagunçado toda a situação, e tínhamos o reino sul, que era Judá, né, e a capital Jerusalém, aonde ainda haviam alguns reis tementes a Deus. Por isso Deus ali, né, pela sua misericórdia, ele não permitiu que esse povo sofresse da maneira que o outro povo que se dividiu, não tinha reis tementes a Deus lá, e ali Deus permitiu que quando o rei assírio invadiu ali, ele conseguisse, né, praticamente desfazer tudo aquilo que era de Deus no meio daquele povo. Mas o reino de Judá, o reino sul ali, que ainda era um povo, embora com altos e baixos, um povo temente a Deus, nós vamos ver que por causa da desobediência, né, Deus levantou profetas anos atrás para falar para eles consertarem, alinharem a vida deles no caminho, para que eles parassem, né, com essa gangorra espiritual, que em uma hora eles eram fiéis a Deus, em outra hora não eram, em uma hora eles eram tementes a Deus, em outra hora eles não eram. Mas ali Deus, em sua soberania, já sabia que o coração daquele povo iria pender para o pecado, para a desobediência, e Deus então sempre alertou. Uma coisa importante de nós entendermos, irmãos: ninguém será inculpável no dia do juízo. Deus tem falado e alertado claramente através da palavra dele, através de tudo que vem sido derramado e falado no nosso meio,
de que nós como igreja precisamos nos posicionar, de que nós como igreja precisamos ser igreja verdadeira, segundo a palavra de Deus. Então nós vemos que Deus permitiu que o inimigo invadisse, Deus permitiu que o inimigo ali conseguisse tomar aquele povo, né, de Judá e fizesse eles cativos lá na Babilônia. Nós vamos ver então no capítulo 1 algumas coisas referentes ao que está acontecendo hoje nos nossos dias. Já no capítulo 3, nós sabemos que a história, ela continua falando dos 3 amigos de Daniel, aqueles 3 jovens que não se prostraram diante de uma estátua que o rei Nabucodonosor levantou. Ele levanta uma estátua dele mesmo e ele fala para que todos os povos e nações se curvassem e se dobrassem perante a estátua. Esse capítulo 3 nós vamos refletir nele, falando em algo que está acontecendo no nosso meio, em algo que está aos poucos se concretizando no meio da igreja, no meio, né, de nós, num todo. Então vamos partir primeiro para o capítulo 1, em coisas que estão acontecendo no nosso meio e que nós precisamos ter cuidado. Vamos ler, coloca aí para mim por favor, Daniel capítulo 1, versículo de número 1 em diante. Diz assim: no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou, e o Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Versículo 3, do 3 ao 7, já que nós já lemos o 8, diz assim: depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servirem no palácio real, e que Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária, tirada das finas iguarias da mesa do rei e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos, e ao final desse período passariam a servir o rei. Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. Versículo 7. O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes, a saber, Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. O que nós vemos aqui? Nós vemos algo que aconteceu naquele período, mas que reflete o que tem acontecido hoje. O que tem acontecido hoje no nosso meio, irmãos? Nós vemos aqui pela palavra de Deus que qual era a estratégia do rei? Aquele rei maligno, aquele rei que não temia a Deus, ao Deus do povo de Israel, aquele rei que não temia o Deus que nós tememos como igreja, aquele rei, quando ele pega e ele traz cativo um povo para ser escravo ali, para viver num cativeiro naquele país, ele manda que um dos seus oficiais escolham alguns jovens, alguns da casa real, da realeza, alguns que eram nobres. Para quê? Para que esses jovens, quando viessem até ali, não iriam estar no meio do povo que estava vindo. Esses jovens estariam no palácio do rei. Esses jovens, eles iriam, como nós lemos aqui, ele exigiu que eles fossem jovens inteligentes, sábios, cheios de conhecimento, que fossem da linhagem real, da nobreza. Só que o que o rei queria deles? O rei queria que eles chegassem até ali e eles fossem ensinados em toda a cultura
e a linguagem que era praticada lá na Babilônia. E o que isso tem a ver? Sabe o que isso tem a ver? O inimigo, o que ele tem feito hoje, ele tem pegado alguns de nós que somos filhos da linhagem real, e ele tem tentado colocar em nós uma cultura e uma linguagem que não condiz com a linguagem, a cultura que vem do alto, da onde nós somos criados. Hoje nós estamos vivendo essa palavra de Daniel no capítulo 1, onde o inimigo, o diabo, Satanás, ele tem agido no nosso meio, pegando pessoas que são cheias de Deus, pegando pessoas que têm uma cultura do céu e tentando transformar elas em pessoas descaracterizadas daquilo que Deus criou, daquilo que Deus gerou, daquilo que Deus está fazendo, para que nós venhamos ter uma nova identidade, uma identidade que serve não mais a Deus, mas que serve a Satanás. Parece que é algo pesado, meu irmão, mas não só parece, é algo pesado e real. Porque hoje, o que o diabo tem feito no meio da igreja, de um modo geral, pegado pessoas que ele sabe que são pessoas influentes, e ele tem transformado a cultura, a identidade dessas pessoas. Ele tem colocado uma nova cultura dentro de cada um, ele tem colocado uma nova linguagem de cada um, ele tem dado alimentos que não são de Deus para essas pessoas, e as pessoas têm se alimentado, as pessoas têm se fortalecido com coisas que não são de Deus, com coisas que não condizem com o reino, com a palavra de Deus. E nós, a partir do momento que nos alimentamos de algo que não é de Deus, é óbvio que nós vamos estar cheios daquilo que não é de Deus, e é óbvio que nós vamos começar a derramar aquilo que não é de Deus. Sabe qual é o grande problema nos nossos dias hoje? É que nós temos permitido que o diabo invada e roube de nós aquilo que Deus enxertou em nós. Meu irmão, quando Nabucodonosor, o rei, ele manda trazer esses jovens, repare que ele não falou para pegar os jovens mais pobres, ele não falou para pegar os jovens sem conhecimento ou sem estudo, ele falou: eu quero os melhores. Só que ele queria os melhores da nobreza, não pelo que eles tinham, é justamente, ele queria os nobres, os da realeza, não pelo dinheiro que eles possuíam ou o cargo que eles tinham. Ele não queria aqueles porque eles se destacavam simplesmente em um nível social, financeiro, econômico dos demais. Não, sabe por que ele estava pegando esses jovens aí? Porque o que ele queria desses jovens era a influência que eles tinham. O grande problema hoje é que o inimigo tem pegado pessoas no nosso meio, pessoas que são já por Deus influentes, pessoas que receberam de Deus um dom de influenciar pessoas. E o inimigo, ele não quer, meu irmão, com todo respeito aqui na expressão que eu vou falar, o inimigo, ele não quer pegar um Zé Mané, desculpa aí, os Josés, os Manés, não estou ofendendo ninguém, mas é um dito popular. Ele não quer pegar aquelas pessoas que não têm nada a oferecer, ele quer pegar essa geração de hoje, que está muito ali elevada em informação, em conhecimento, em influência, e ele quer enxertar a cultura, a linguagem que não condiz com a de Deus, para que eu e você, ou para que pessoas no meio da igreja passem a influenciar outros com aquilo que estão sendo enxertados. Sabe qual é o grande problema que nós temos vivido? É que nós como igreja temos permitido isso, estamos cegos para isso. Sabe o que eu vejo? E isso fica mais claro quando pegamos da nossa geração para baixo. Quando eu olho para pessoas mais velhas, eu vejo uma firmeza que eles têm na palavra de Deus. Às vezes eles não têm tanto conhecimento, mas no principal e básico eles têm uma fé tão estruturada que o diabo pode aparecer na frente deles pintado de anjos e falar aquilo que não condiz com a palavra. Eles vão falar: sai daqui da frente, Satanás. Porque eles estão tão firmados na verdade, eles estão tão consolidados na verdade, que o diabo não consegue atingir eles. Agora nós estamos vendo que nós, a nossa geração, vamos pegar aí dos 40 para baixo, nós estamos vendo claramente o inimigo se infiltrar, pegar pessoas influentes, transformar a cultura do céu em uma cultura do inferno, tirar uma linguagem do céu e colocando uma linguagem do inferno, para que pessoas influentes na nossa geração consigam influenciar pessoas a se desviarem do caminho de Deus e achar que tudo está normal. O que
nós temos vivido nos nossos dias? A distorção das verdades bíblicas. O que nós temos vivido nos nossos dias? Ah não, isso aí pode, Deus perdoa, Deus ama, o amor de Deus é maior, você pode fazer o que você quiser. Não, rapaz, não é bem assim, né? É tão antigo, irmãos, mas nós, desculpa mais uma vez a expressão, às vezes nós somos tão ignorantes, para não falar o bicho de quatro patas, que nós nos achamos tão inteligentes, que estamos comendo na mão do diabo e não percebemos. Nos achamos tão inteligentes, tão autossuficientes, que estamos vivendo como escravos na mão do inimigo e não percebemos. O inimigo já enxertou uma cultura diferente. Já tem muitos de nós aí vivendo uma cultura que não tem nada a ver com a palavra de Deus, entrando na igreja dizendo: não, pastorzão, não é bem assim, poxa, não, assim o senhor vai perder muita gente, não, assim muito jovem não vai ficar, assim as pessoas vão se escandalizar. Meu irmão, eu não estou nem aí. Eu não estou nem aí para o que as pessoas pensam e acham. Eu não estou nem aí se a igreja aí vai estar cheia ou não. Eu quero uma igreja cheia, sim, de pessoas cheias. Eu quero ver uma igreja cheia de pessoas cheias. Eu não quero ver uma igreja cheia de pessoas vazias. Eu não quero ver uma igreja cheia de pessoas cheias da influência do inimigo, descaracterizadas, perderam a identidade do que o céu colocou nelas. E hoje nós temos visto isso, meu irmão. O que é cultura? Eu até marquei aqui para não falar besteira, não falar errado. O que é cultura? Cultura basicamente é um conjunto de ideias e tradições de um povo. Só que quando nós nos aprofundamos, a etimologia, a origem da palavra cultura, ela vem do latim, que vem da palavra colo, que significa eu cultivo. Então a palavra cultura, ela deriva da palavra cultivar. E o que é cultivar? Aí a gente tem que entender o que é cultivar. Cultivar tem o significado de tanto desenvolver e aperfeiçoar, mas o principal é preparar a terra para produzir. Se você for em algum homem do campo, algum fazendeiro, você vai ver que antes dele ter os resultados do fruto, o que ele faz? Ele cultiva a terra, sim ou não? Ele prepara aquela terra, sim ou não? Então ele está cultivando. O que ele está fazendo naquela terra? Ele está gerando uma cultura naquela terra, para que aquela terra produza o que ele quer. O que o inimigo tem feito no nosso meio hoje é pegar muitos de nós e enxertar em nós uma cultura que não é do céu, que não é bíblica, para que os frutos que venham nascer através dessa terra sejam frutos de desonra para Deus e frutos que afastam as pessoas de Deus. A questão é que nós temos nos submetido a isso. A questão é que principalmente você que é jovem tem permitido isso acontecer. Nós não entendemos nada da Bíblia, não conhecemos o Deus que nós servimos, não sabemos quais são os princípios da palavra de Deus, não conseguimos discernir o que é certo e o que é errado, e aceitamos as ideologias, os ensinos, os enxertos, as porções, o cultivo do diabo na nossa vida, e começamos a gerar frutos, que ao invés de edificar o reino, estão edificando o inimigo, estão edificando aquilo que não é de Deus, aquilo que não é bíblico. Meu irmão, sabe o que essa geração está nascendo, e eu tenho que admitir que a nossa geração aqui, para trás de nós, ela está vindo com uma força, sabe no que é? Na influência. Meu irmão, quando você pega ali, você vai olhar, abre o YouTube lá, abre lá na internet, em qualquer ponto, você vai ver lá, o influencer tal, não, o influenciador tal. Meu irmão, quantas influências estão sendo lançadas sobre nós? E sabe qual é o pior? É que você foi criado para influenciar dentro de um padrão bíblico, dentro de um padrão estabelecido por Deus. Mas nós estamos tão fracos nisso, que a influência do maligno tem nos contaminado. E nós temos entrado na igreja de peito estufado, achando que nós sabemos tudo, passando informações que não condizem com a palavra, ensinando e inspirando, influenciando pessoas que não conhecem a Deus a caminharem em um caminho errado. Sabe, nós vemos aqui que o inimigo, Nabucodonosor, o diabo, o Satanás, ele pega aqueles jovens e a ideia dele é o quê? Eu sei que vocês vieram de uma cultura temente a Deus, mas aqui a cultura vai ter que mudar. Sabe, eu estou tirando vocês do meio e eu estou colocando uma cultura nova. Eu quero que vocês aprendam a caminhar como nós caminhamos. Aí ele fala assim, eu quero que vocês passem a falar como nós falamos. Meu irmão, o que a gente mais vê hoje é uma geração que sabe falar tudo,
menos falar a palavra de Deus. Nós vemos uma geração que fala tanta asneira e tanta besteira e tanta coisa sem edificação. Você não vê em um grupo de jovens da igreja, eu não vou generalizar, mas aí eu vou ser específico aqui na nossa igreja. No grupo de jovens que nós temos caminhado, nós não vemos sair sequer um versículo da palavra de Deus. Nós não vemos sair sequer uma palavra de edificação. Nós não vemos sair nenhum, e ó que são influentes, porque influência nós temos. O problema é que temos influenciado errado, porque você está influenciando daquilo que você está cheio. A pergunta é: do que você está cheio? Nós temos uma geração de influenciadores. Nós temos uma geração de jovens que tem ferramentas nas mãos. Nós temos uma geração que nós temos tudo para falar do reino de Deus, do evangelho de Deus, e nós perdemos tempo em falar de coisas banais, até coisas contrárias à palavra de Deus. E aí, já deu uns pega lá? E aí, como que está aquela situação? E aí, meu irmão? E aí, minha irmãzinha? E aí? Não, isso aqui é careta, é cafona. Meu irmão, a palavra de Deus é imutável. O Deus que nós servimos é imutável. Ele não muda. Ele era, Ele é e Ele sempre será. Agora a questão é: o que você está sendo? Quem tem te influenciado? Qual é a cultura que está entrando dentro de você? Qual é a cultura que tem tomado a tua mente? Que você pega algo que é totalmente anormal comparado à palavra de Deus, é totalmente fora do padrão bíblico, e você diz que é normal. Como pode isso, nós como igreja, aprovarmos algo que está na cara para quem conhece a palavra que não é normal? Como que nós podemos em uma roda achar tão normal falar mal do irmão que não está presente no nosso meio? Vou falar de coisas leves, tá? Como pode nós ali estarmos ali servindo ao Senhor? Como pode nós ali estarmos entendendo que o Senhor nos chamou para liderar, para ser uma influência, para ser uma voz profética dele, e tá ali falando mal da igreja, do pastor, do irmão, tirando sarro, maldizendo ali as pessoas? Como pode isso? Eu não consigo entender. Só resta para o meu entendimento raso, leve que eu tenho, pequeno que eu tenho, entender que nós estamos cheios de qualquer coisa, menos cheios da palavra de Deus. Só me resta essa alternativa de ver que nós estamos crescendo e desenvolvendo com culturas diferentes, com aprendizados humanos e naturais, mas não temos nada de Deus na nossa vida. Infelizmente é uma realidade, mas essa realidade pode ser mudada se você hoje se posicionar, e se você começar a mergulhar na palavra de Deus, e se tudo que você acha que é certo, você questionar aquilo, e começar a olhar e falar assim: deixa eu ver se isso é certo mesmo, deixa eu ver se isso agrada a Deus. Na palavra eu não achei que isso é pecado, mas deixa eu orar a Deus, deixa eu buscar o meu Deus, deixa eu ver se Ele quer que eu faça isso ou não. Você vai ouvir claramente o Espírito Santo falar ao teu coração: ei, eu te chamei para liderar, eu te chamei para ser influente. Isso aqui não cabe no propósito e no plano que eu tenho para você. Daniel, ele assentou no seu coração. O que é isso? Ele estava determinado em permanecer sendo quem Deus falou que ele era. Ele não abria mão da sua identidade, ele não abria mão dos seus princípios, ele não abria mão daquilo que ele cria. Ele falou: aqui não, você vai ter que aprender. O legal, sabe o que é? Que quando nós lemos o capítulo 1, nós vamos ver que eles foram instruídos, capacitados por Deus em toda a cultura e em toda a língua, lá do país onde eles estavam, lá da Babilônia. Peraí, então a questão não é o conhecer, a questão não é o aprender, a questão é o que aquilo que eu estou ouvindo, escutando e aprendendo está fazendo comigo. Porque, meu irmão, nosso ouvido está aberto para tudo, você vai ouvir de tudo, não tem como evitar. Só que a palavra nos diz que você tem que reter o que é bom e o que não é. É óbvio que é bom eu entender de tudo aquilo que não condiz com a palavra. É óbvio que eu preciso entender, né, o que é seita. É óbvio que eu preciso entender. É óbvio que eu preciso entender quais são os grupos que se levantam, que pregam totalmente o inverso do que a palavra diz. Mas não é porque eu conheço, não é porque eu estudei ou porque eu me aprofundei naquilo, que eu vou praticar aquilo, que eu vou viver aquilo. Eu preciso entender, mas aquilo não pode mudar quem eu sou. Deus, ele permitiu que eles entendessem, que eles se adaptassem de uma certa forma no conhecimento, na cultura, mas para quê? Para eles mostrarem a diferença que eles tinham. Quer que eu seja sincero?
na grande maioria, quase não dá mais para ver diferença de quem é cristão e quem não é. E eu não estou falando de roupa, eu não estou falando de vestimento, eu estou falando de postura, eu estou falando de dar exemplo, eu estou falando de que na hora que a coisa vem para tentar fazer você se corromper, você se mantém firme, de pé, fiel. Eu estou falando quando a igreja não está vendo, quando o pastor não está vendo. Eu estou falando de coisas que quando você está sozinho lá no seu computador, no seu celular. Eu estou falando aqui de maridos, né, que quando a esposa não está perto. Eu estou falando aqui de situações como essa. Estou falando de situações que não são visíveis. Nós estamos olhando para uma geração, para pessoas que você olha e não consegue mais identificar, porque o diabo tem descaracterizado quem é de Deus, quem não é. Nós temos aceitado tanto tudo que ele tem mandado para nós, a gente tem falado tanto que tudo é normal, que tudo está sendo normal. Mas entenda uma coisa, quando o céu olha para baixo, ele não vê nada normal. Você pode estar achando normal aí, você pode estar achando normal essa culturinha nova aí que te pegou, você pode estar achando normal essa linguagem nova aí que o inimigo está falando você falar, fazendo você falar. Você pode estar achando normal, sabe, as suas escolhas e atitudes aí, século 21. Mas o céu olha para tudo isso e fala: não é normal. Não é normal uma geração falar tanta besteira e não saber um versículo bíblico. Não é normal. Não é normal uma geração ter tanto tempo para jogar, para assistir, para se aprofundar e assistir ali 5, 10 episódios de uma série e não conseguir ler um capítulo da Bíblia. Não é normal. Parece que é normal hoje, mas não é normal. Você tem que entender que não é. O que tem sido prioridade na tua vida? Nós adoramos aqui no começo: aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Tem muitos que o tesouro já está em qualquer outra coisa, menos em Jesus. Tem muitos que o tesouro dele é aquilo lá que ele gosta de fazer, aquilo que ele não abre mão de praticar, aquilo que o coração dele arde, queima de desejo, de paixão. Mas a última coisa que tem no coração de muitos, e eu falo com tristeza isso, é que Jesus é o tesouro da vida dele, da vida dela. Porque não condiz, irmãos, não condiz. Não condiz uma atitude, não condiz um modo de andar, de caminhar, de falar, de agir. Não condiz dizer que é cristão e permanecer dessa forma. Não tem jeito. Agora Nabucodonosor sabia: se eu pegar esses 4 jovens e eu mudar a cultura deles, se eu pegar esses 4 jovens e ensinar eles a falar, né, se esquecer da maneira que eles falavam e falar da maneira que eu quero ensinar, se eu pegar esses 4 jovens e enxertar nele uma nova alimentação, eles vão começar a ingerir coisas que eu quero e não o que eles ingeriam, né, quando estavam no país deles, temendo o Deus deles. Eu sei que eu vou conseguir usar eles para influenciar uma geração. Irmão, hoje a gente olha e eu louvo a Deus por muitos homens de Deus que estão sendo levantados em meio a tanta podridão no nosso meio. Eu louvo a Deus por homens e mulheres que Deus tem levantado em meio a uma maioria que ainda crê em um evangelho raso, crê que Jesus não é justo, somente que Ele ama. Então eu louvo a Deus. Louvo a Deus porque assim como Elias achou que estava sozinho, Deus falou para ele assim: ainda tem 70 que não se dobraram. Ainda tem uma galera, uma quantidade lá que não se dobrou diante do Deus Baal, diante dos outros deuses. Você não está sozinho. Só que agora nós como igreja precisamos nos posicionar quanto a isso. Qual é a cultura que tem influenciado sua vida? Qual é o nada a ver que você está falando todos os dias e o céu está gritando? Tem a ver sim. Qual é a coisa que você está falando assim: não, isso aí era na época lá dos nossos avós, hoje não tem problema. Acho que Deus não liga, sabe? Eu tá aqui, eu não preciso casar, sabe? Para ter um negocinho ali, sabe? Eu não preciso, não, é normal, Deus perdoa. Eu posso, né? Ter ali minha mulher, eu cuido dela, tal, mas é uma vez ou outra, né? Que eu saio com o irmão. Não é normal. Tá ficando normal. Não, eu gosto de alguém que pensa igual eu gosto de alguém, né, que é igual eu gosto de alguém que tem o que eu tenho. Não é normal. Biblicamente não é normal. Não dá para nós aceitarmos o que o mundo tem tentado enxertar em nós. Não dá para nós aceitarmos o que o mundo está querendo colocar dentro da igreja. Ou nós nos posicionamos como cristãos, fiéis, verdadeiros na presença do Senhor, ou nós vamos nos contaminar com o que o mundo está derramando sobre a igreja. Não tem como. Queria falar para vocês que não tem poder de entrar, mas tem, já entrou, já está invadindo, já está influenciando.
Nós pastores já estamos tendo uma enorme dificuldade de ensinar coisas básicas que não precisavam ser ensinadas. Nós estamos tendo dificuldade com pessoas ali se levantando e batendo no peito, falando: não é bem assim. Nós apresentamos a Bíblia, a verdade de Deus, mas eles estão vivendo, como a palavra diz, buscando seus próprios interesses, ouvindo a verdade como tendo coceira no ouvido, não estão querendo receber aquela, mas estão procurando homens, estão procurando quem conte fábulas, quem conte aquilo que os agrada. Meu irmão, as pessoas estão procurando aquilo que aumentem o ego delas, que agradem a elas, que falem para elas assim: você pode fazer isso e está tudo certo, você pode viver da maneira que você quiser e está tudo certo. Não está certo. Mas pastor, eu sou dessa linha, eu sou desse pensamento. Amém, que Deus te liberte disso, porque se você continuar aqui, você vai ouvir constantemente isso. Como igreja, nós não negociamos com o diabo, nós não negociamos com o pecado. O pecado ali, ele é uma casualidade na vida de quem se converteu, não é uma constância. O pecado é algo que às vezes a gente tropeça nele ali, mas nós estamos buscando caminhar em santidade, estamos buscando caminhar de uma maneira que agrada a Deus, que teme a Deus. Então não dá para você trazer esse cenário do mundo pecaminoso, não dá para trazer esse cenário contaminado e achar que dá para viver aqui. Ou você serve a Deus ou você serve ao diabo. Não dá para servir dois senhores, ou você agrada um e desagradará o outro, ou vice-versa, não tem como. Agora nós precisamos de pessoas na igreja que se posicionem, que olhem para a palavra de Deus, e mesmo que esteja algo ali que eu não gosto, que eu não quero, que eu queria muito que fosse diferente, ainda assim eu me submeto a ela e vivo o que ela está dizendo. A palavra diz que você tem que casar para fazer sexo. Então eu não gosto dessa ideia, queria poder fazer antes, mas não deu, então vamos lá, vamos obedecer. Não, eu queria, o desejo no meu coração arde por alguém do mesmo sexo que eu. A palavra nos diz que isso não é bíblico. Então eu vou superar isso. Eu vou deixar essa vontade da minha carne de lado para viver a vontade de Deus, porque eu estou me submetendo a ela. Não, nós temos que entender, Jesus voltará para uma noiva limpa, sem manchas, sem mácula. Sabe? Essa noiva, ela existe, ela se chama igreja. Só que ao mesmo tempo, naquele grande dia, através das minhas escolhas, das minhas decisões, eu posso fazer parte dessa noiva, ou eu posso estar fora dela. Você entende que aquele que mancha as vestes da noiva de Cristo não permanece nele? Você entende que Jesus derramou o sangue dele para nos lavar de todo o pecado? Você sabe o que é um vestido branco sendo lavado com sangue e ficando ainda mais branco? Esse é o vestido da igreja. E se você, com as suas ideologias, pensamentos, culturas que foram enxertadas no seu coração e na sua mente, ideias que foram lançadas no seu coração e na sua mente, ali prazeres que você tem na sua vida, que você não abre mão, ideias e práticas que você tem, que não condizem com esse vestido branco, você está dizendo claramente para Deus: eu sou uma mancha, eu quero estar no vestido, mas eu sou uma mancha. E manchas não ficam no vestido. Quando o Senhor Jesus voltar, Ele irá levar com Ele uma noiva pura, uma noiva que não, irmãos, entenda, não é que nós somos perfeitos, não é que nós não erramos, nós simplesmente entendemos o fato de que para caminhar com Jesus é necessário renúncia, é necessário alinhamento com a palavra dele, é necessário você se enquadrar no que a palavra diz. Você pode gostar, você pode não gostar, você pode concordar, você pode não concordar, você tem todo o direito disso, mas seja sábio, seja inteligente, olhe para isso. O que nós estamos passando aqui é momentâneo, é passageiro, sabe? Nós vamos um dia evaporar daqui, e aonde será a nossa eternidade? Será que vale a pena se afundar no que você tem se afundado? Será que vale a pena você ficar brigando tanto com Deus por algo que não tem valor? E se enquadrar logo para aquilo que Deus tem com você, para aquilo que Deus quer de você, sabe? Se lance na presença do Senhor e permita que Ele molde você, que Ele limpe você. A palavra nos diz que nós somos como um barro na mão do oleiro. O oleiro pega aquele barro e se tiver sujeira, ele vai limpar. Se o barro não estiver pronto para se tornar um vaso, ele vai amassar de novo, ele vai pôr no forno de novo, vai passar por todo o processo de purificação, de fortalecimento, para que aquele barro esteja firme, próprio para se tornar um vaso.
Agora nós não queremos. Nós queremos o que o nosso Deus pode nos dar, mas não queremos que as mãos dele nos moldem. Não queremos que ele nos alinhe. Sabe, ou você é dele ou você não é. Ou você se submete à vontade dele, ou você não se submete. Ou você abre mão das coisas que te afastam dele, ou as coisas que te afastam dele vão continuar afastando você mais e mais da presença dele. Então a nossa realidade é essa. O inimigo está com a mesma estratégia do rei Nabucodonosor. Ele está vindo tentando gerar uma nova cultura, tentando apagar do seu coração e da sua vida a nossa cultura. Irmão, nós somos do céu. Nós temos o hábito de dizer: nossa, nós vamos para o céu, nosso destino é o céu. Não, a nossa origem é o céu. Nós viemos de lá. O mundo quer nos descaracterizar, o mundo quer tirar essa identidade de nós, mas a nossa identidade é celestial. A nossa pátria, como Paulo diz, ela é o céu. O que é pátria? O lugar onde eu nasci. Paulo está dizendo: a pátria da igreja, o lugar onde a igreja nasceu, não é terreno, é celestial. Então por que você age como se não estivesse na sua pátria? Sabe, quando Jesus diz a oração, venha a nós o teu reino, é justamente nós que temos o reino já dentro de nós, trazer esse reino para a terra. Agora, como que eu posso trazer um reino para a terra, se o reino não está dentro de mim? O que eu vou trazer para a terra daquilo que eu estou cheio? Sabe, nós temos ficado empapuçados com tanta coisa, que não condiz com o reino de Deus. Está na hora de mudar isso. E agora vamos para a parte B. Agora paz. A parte B é que lá no capítulo 3 nós vamos ver que os 3 jovens que estavam com Daniel não está nesse cenário, mas os 4 jovens, tanto Daniel quanto os 3 amigos deles, eles eram tementes ao Senhor, e eles não se curvaram diante daquela estátua que o rei fez. Com isso eu aprendo que o que está por vir, grave bem isso, o que está por vir para nós como igreja é o que esses jovens viveram no capítulo 3. Se você parar um pouquinho para observar, se você pedir só um pouquinho de sensibilidade para o Espírito Santo te dar, você vai olhar, você vai perceber que o cerco está fechando. Você vai perceber que a nossa nação, que antes não era perseguida, está começando a ser perseguida. Você vai começar a entender que vai chegar um ponto na nossa vida que nós vamos ter que escolher claramente se nós servimos ao Senhor ou se nós vamos negá-lo. Quando esse rei constrói essa estátua no capítulo 3, só para a gente correr, nós vemos que ele constrói a estátua e ele coloca um decreto: todos, línguas, povos e nações que estão aqui na Babilônia, ao passar por essa estátua, ao ouvir o som dos instrumentos, tem que se prostrar a ela e adorar o rei Nabucodonosor, que fez uma estátua para ele mesmo. A palavra vai nos dizer então que tocou os instrumentos, todo mundo se dobrou e se prostrou, mas 3 jovens permaneceram de pé, né? Ananias, Misael e Azarias, que até o diabo ali, né, Nabucodonosor tentou mudar o nome deles, que você conhece melhor, Sadraque, Mesaque e Abidnego, mas o nome deles mesmo era Ananias, Misael e Azarias, que eram nomes relacionados a Deus. O diabo tentou trocar o nome deles, só que nós vamos ver que eles ali não se prostraram àquela estátua. E no momento que eles não se prostraram à estátua, imediatamente pessoas que viram eles foram até o rei e falou assim: rei, qual que foi o decreto que o Senhor criou? Qual é a ordem que o Senhor deu? A ordem não é de que se alguém não se prostrar diante da estátua, eles vão ter que pagar uma punição? Eles vão ter que ir lá para a fornalha de fogo ardente? Eles vão ter que morrer na fornalha queimados? Não é isso. Aí o rei falou: então existem 3 jovens hebreus que não se prostraram. Existe ainda 3 crentes no meio desse povo tão corrompido que não se prostraram. E aí quando o rei sabe daquilo, a palavra diz que o rei fica irado. O rei vai e fala assim: manda chamar eles. E aí chamou os 3 jovens. E quando chama os 3 jovens, aí o rei olha para eles e fala assim: por que vocês não se prostraram? Por que vocês não se dobraram aí diante da estátua que eu dei a ordem, que era para todo mundo se dobrar? Agora eu vou dar mais uma chance para vocês. Quando tocar de novo os instrumentos musicais ali, eu vou te dar mais uma chance.
vocês vão se dobrar, porque se vocês não fizerem isso, vocês serão lançados na fornalha de fogo ardente. Lembra do tema da mensagem? Estátua ou fornalha? Né? Aonde as suas decisões estão te levando? Essa é a pergunta que tem que ser feita agora, irmãos. Porque vai chegar um dia que nós estaremos entre a estátua e entre a fornalha. Haverá um dia que nós vamos ter que escolher nos render às ideias do mundo, às práticas do mundo, se dobrar a uma estátua, um decreto, uma ideologia, um pensamento, ou nós escolheremos nos manter fiéis a Deus, mas com consequência de pagar por aquilo. Está chegando um tempo, eu quero que você olhe para o irmão do teu lado e pergunte para ele assim: você está preparado para esse tempo? Está preparado, irmãos? Hoje a gente prega, a gente fala, hoje a gente anuncia, hoje a gente tem direito de escolha. Já está ficando um pouco fechado aí, né? Está apertando um pouco, mas hoje a gente pode escolher. Hoje você pode bater no peito e dizer: eu amo o Senhor Jesus Cristo, eu sou cristão, eu caminho na presença dEle, eu sigo a Ele, sem ter nenhum tipo de prejuízo, sem ter nenhum tipo de perseguição, pelo menos nós, né, que não somos conhecidos. Mas olha aí para quem está proclamando aí para o mundo inteiro ouvir. Olha para quem está em evidência no Brasil, homens de Deus, mulheres de Deus, que estão levantando a bandeira do Evangelho, que não estão negociando os seus valores. Olha o que eles já estão enfrentando. Olha o tanto que eles já estão pagando por nós. Agora nós temos caminhado sendo covardes. Meu irmão, não tem dois caminhos. Quando o cerco fechar, quando a coisa estreitar, ou você vai dizer: eu sou de Jesus, nem que eu tenha que ir para a fornalha, ou você vai ter que dizer assim: não, pensando bem, não é tão ruim assim, né? Pensando bem, assim, eu entendo o lado de vocês. Pensando bem, eu acho que dá para eu ficar aqui e continuar assim. Não dá para você aceitar e continuar com Jesus. Não tem como. Então está chegando o momento para isso. O que nós estamos vivendo hoje? Estamos vivendo hoje um momento a qual o Evangelho está sendo corrompido. A igreja está sendo invadida. O mundo está tentando sujar a noiva. Mas Cristo, Ele é o noivo. Cristo, Ele é o marido. Ele não permite isso. Então nós achamos que o mundo está entrando na igreja. Não. O mundo está entrando em algumas pessoas que acham que é a igreja. É diferente. A igreja do Senhor, ela não se corrompe. Mas existem algumas pessoas que acham que são igreja, que estão se deixando ser corrompidas. E continuam na igreja, achando que são da igreja, achando que são a igreja, achando que são a noiva, mas não são. Estão se enganando, sendo enganadas e se enganando. Sabe, essa mensagem é dura, difícil pregar, mas eu quero que você entenda. Quanto tempo você vai continuar se enganando? Quanto tempo você vai continuar vivendo uma vida canalha no que se diz respeito ao cristianismo e continuar achando que você é cristão? Há quanto tempo você vai continuar em cima do muro, vivendo valores do mundo, trazendo culturas do mundo para a sua vida, trazendo ideias do mundo para a sua vida e continuar dizendo que você é cristão? Eu não estou aqui para julgar, eu estou aqui para apontar a palavra de Deus. Não dá, ou você serve a um ou você serve a outro, ou você é cheio de um ou você é cheio de outro, ou você prega um ou você prega outro. Não tem como. A questão nessa manhã reflita e olhe para a sua vida, a quem você está servindo. Reflita e olhe para a sua vida, o que você tem vivido, o que você tem influenciado pessoas, o que as pessoas estão recebendo de você. É isso que você tem que refletir. Estou caminhando com Deus, mas realmente eu sou de Deus? Realmente ali a cultura do céu habita em mim? Realmente a minha linguagem é de cristão? Realmente a minha vida, a minha prática de vida condiz com a palavra de Deus? É isso que você tem que se perguntar. Porque senão você vai estar perdendo tempo. Irmãos, o que eu não quero de verdade é que você perca tempo achando que está certo, está errado, achando que está tudo bem quando não está tudo bem. Sabe, está na hora de você decidir se os seus joelhinhos estão se dobrando à estátua ou se você está disposto a permanecer de pé, mesmo que isso te leve à fornalha. Aqueles jovens olharam para o rei e falaram assim: ó rei, o nosso Deus a quem nós servimos, se Ele quiser, Ele pode nos livrar dessa fornalha. Agora, se Ele não quiser, ainda assim nós não nos dobraremos para essa estátua. Ainda assim nós não vamos negociar os princípios. Sabe qual é o nosso problema? A gente quer que Deus faça.
A gente quer que Deus, não, o Senhor vai fazer, Ele vai me livrar, Ele vai, e se não livrar? Sabe o que a gente ora? Para que a igreja brasileira não passe por essa perseguição que a gente vê outros países passar. Eu creio e oro para que a gente não passe, mas eu tenho uma pergunta para você: e se a gente passar? Ele continuará sendo Deus? Você continuará de pé? Continuará convicto ao Deus que você serve? Ou na hora que a coisa apertar, você vai logo correr, dobrar o joelhinho diante da estátua, diante das ideologias, diante das ideias, dos discursos, dos decretos que o mundo está querendo colocar? A grande questão é essa, para onde as suas decisões estão te conduzindo? Irmão, eu oro a Deus para que todos os dias as minhas decisões me conduzam à fidelidade a Deus, por mais que isso me leve à fornalha. Eu não quero chegar naquele grande dia e ouvir do meu Senhor, a quem eu dedico a vida todos os dias para servir, olhar para mim e dizer assim: eu não te conheço. Pô, mas eu preguei. Pô, mas eu fui à igreja. Pô, eu não faltei culto, Senhor. Pô, Senhor, eu toquei todos os instrumentos lá. Eu peguei o microfone para pregar. Eu operei mesa, eu operei luzes, eu ajudei na recepção, eu fiz tanta coisa. O Senhor falou: eu não conheço você. Porque eu não conheço você pelo que você fez para mim. Eu conheço você pelo que você foi enquanto esteve na terra, pelo que você decidiu ser, pelas manchas que você não aceitou, por você não ter aceitado, por você ter determinado no seu coração se manter fiel, independente das circunstâncias, independente das situações. Sabe, irmãos, eu oro para que a gente não passe por isso, mas se nós passarmos, eu oro ainda mais para que nós venhamos nos manter de pé e não negociar os nossos princípios, não negociar a palavra de Deus com nada. Por mais que todos estejam dizendo que é, a Bíblia diz que não é, para mim continuará sendo que não é. Para mim continuará a ideia, a certeza de que não é. Todo mundo está falando que não é, a Bíblia diz que é, para mim é, acabou. Não tem maioria, não tem efeito manada. Sabe, eu estava vendo, para finalizar, um homem falando de uma universidade, parece que chamaram ali, fizeram um teste com várias pessoas, uma por uma, não lembro direito, mas o importante da mensagem era que pegaram no meio de 10 pessoas, se eu não me engano, 9 delas eram contratadas, e uma delas estava passando por um teste. E nesse teste, as 10 pessoas, um homem trazia uma cartolina, tinham 3 riscos de tamanho diferente, bem diferentes, do lado esquerdo dele, e do lado direito um risco só. E aí ele perguntava para todos, o último era o que estava passando pelo teste, ele perguntava para todos: esse risco aqui, ele é igual qual daqueles 3 riscos? O risco número 1, número 2 ou número 3? E ali o risco que estava aqui era idêntico, visivelmente idêntico ao tracinho número 3. Aí tinha um número 2, que era um risco bem grandão, bem diferente. E aí todos os 9 contratados falaram assim: esse risquinho é igual ao número 2. O segundo, é o número 2, é o número 2. Chegou no 10º, a convicção que aquele cara tinha de que o risco certo, idêntico, era o 3, foi perdida, porque 9 vieram falando que era o 2. E aí quando ele foi falar, ele estava com cara de assustado, ele fala assim: o risco certo é o 2. Ele tinha a certeza de que o risco certo era o 3, mas depois de uma influência, um efeito manada de 9 pessoas dizendo é o 2, ele se rendeu ao 2. Ele falou: só eu sozinho vou falar que é o 3? Tem 9 falando que está certo, será que não está certo? Irmão, nós como igreja não podemos cair nessa. Daqui a pouco a maioria já está sendo, tá? Mas daqui a pouco a grande maioria vai estar dizendo que o que a palavra diz que é, não é. Vai estar dizendo que o que a palavra diz que não é, é. A pergunta a ser feita é: quem vai ser você no meio de tudo isso? Aquele que é convicto no que você crê? Ou aquele que vai no efeito de tudo que tem acontecido lá fora? Nessa manhã Deus está nos alertando. Deus está nos alertando para ficarmos firmes, fortalecidos na palavra de Deus, convictos, determinar, assentar no nosso coração: eu creio no Senhor e na sua palavra, e não importa o que apareça, o que aconteça, eu vou me manter firme e permanente nela. Amém? Fique de pé. O legal dessa história é que aqueles jovens, eles não se dobraram. Você conhece a história.
E aí o rei, tão irado, mandou aumentar a fornalha 7 vezes. Repita comigo, 7 vezes. 7 vezes ele aumentou, aqueceu a fornalha. E a palavra nos diz que amarraram aqueles jovens. A palavra diz que pegaram eles, os homens mais fortes que o rei tinha, e jogaram eles dentro da fornalha. Quando eles jogaram eles, os homens mais fortes que o rei tinha, morreram só de chegar perto da fornalha, de tão quente que estava, eles morreram. A palavra diz que os 3 jovens caem, você sabe disso. E naquele momento, o rei começa a observar e fala assim: ué, não fomos 3 que nós jogamos lá dentro? Então por que eu estou vendo 4? Por que eu estou vendo junto com eles um que é semelhante ao Filho dos deuses? É Cristo, é Jesus que estava com eles ali. E a palavra diz que eles andavam, eles passeavam na fornalha, não estavam amarrados, não estavam presos, não estavam nem sequer queimados, porque o 4º homem estava com eles. Quer entender o meio de você passar por qualquer fornalha na tua vida e se manter fiel? Traga o 4º homem para a tua vida. Mantenha a presença dele com você. Não abra mão da presença do Senhor. Não foi ali a força deles. Não é que eles eram anti-chamas. Não é que eles tinham roupas especiais. Não, eles não foram queimados, porque Jesus estava com eles. Eles estavam queimando mais que a fornalha. Meu irmão, quando eu ouvi alguém trazer essa referência, eu fiquei ali abismado. Como que alguma coisa cai em algo e não queima? É porque ela está queimando mais do que aquilo. Sabe como nós vamos passar por todas essas lutas que virão? Sabe como nós vamos nos manter fiéis a Deus, firmes na palavra, não negociando os princípios do Evangelho, quando nós estivermos queimando mais do que as fornalhas do inimigo, quando Jesus estiver queimando mais em nós, quando Ele for a prioridade. Agora, enquanto que estiver queimando no teu coração for relacionamento, namoro, enquanto que estiver queimando no seu coração é o carro que você quer, enquanto que estiver queimando no seu coração é a firma que você quer, enquanto estiver queimando no seu coração é as riquezas que você quer, enquanto tudo isso estiver queimando no teu coração, você será alvo fácil para a fornalha, porque só passará pela fornalha intacto aqueles que estiverem Cristo queimando no coração deles. E eu convido você nessa manhã a convidar Jesus para queimar no teu coração, para que tudo aquilo que não é dele saia da tua vida, toda cultura, toda ideologia maligna, tudo aquilo que não é do Senhor, tudo aquilo que é desejo humano e natural, tudo aquilo que tem tomado o lugar de Deus no teu coração. Eu convido você agora a convidar Jesus para ser o centro de novo da tua vida, a ser aquilo que faz o seu coração queimar, aquilo que mantém você de pé, aquilo que permite com que você fique de pé em meio às fornalhas. Só Jesus tem poder para isso. Então fecha os teus olhos aí, nós vamos louvar o Senhor, mas eu peço que nesse momento você abra o teu coração para que Ele queime, para que você não permita que o diabo venha enxertar em você aquilo que o mundo quer colocar na tua vida, descaracterizar você, tirar a sua identidade de filho, de filha, de cristão. Precisamos nos posicionar e nos manter de pé. Somente com Jesus, somente Ele sendo o centro, nós conseguiremos vencer as fornalhas e não se prostrar às estátuas.